Bom, e hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia, que vai falar sobre um país bem especial para o continente da África, Cabo Verde. Professor, boa noite para o senhor. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro. Boa noite, senhores. Hoje nós vamos falar do Cabo Verde, um país que fica no meio do Oceano Atlântico, a 600 quilômetros da costa africana e bem próximo do Nordeste brasileiro, menos de 3.000 quilômetros do Recife, do Rio Grande do Norte ou do Ceará. Na época da escravidão, o Cabo Verde era um movimentado entreposto de escravos. Por ali, calcula-se, passaram mais de 5 milhões de escravos, com destino aos Estados Unidos, à América Central e principalmente para o Brasil. Enquanto eram colônias de Portugal, o Cabo Verde e a Guiné-Bissau constituíam uma só região administrativa. Era o território ultramarino de Portugal. Quando se tornaram independentes, em 1973 e 1975, essas duas regiões se separaram e constituíram dois países distintos, o Cabo Verde e a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, com muita água doce e terras férteis, era o primo rico dessa dupla, enquanto o Cabo Verde, com 10 pequenas ilhas, todas ou quase todas com pouquíssima cobertura vegetal, era o primo pobre dessa dupla. Há que se ressaltar que a independência do Cabo Verde e da Guiné-Bissau aconteceu após sangrentas lutas lideradas por Amílcar Cabral, o líder do Partido para a Libertação da Guiné-Bissau e do Cabo Verde. Amílcar Cabral morreu antes de ver concretizada a independência do Cabo Verde e Guiné-Bissau e se tornou o herói de dois povos. Há que se registrar que os países que se tornaram independentes na África, na segunda metade do século passado, receberam forte influência de Moscou, forte influência do regime soviético. E após a independência, obviamente, se alinhavam a Moscou, adotando um regime político comunista com economia centralizada. Era o reflexo da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, porém, na África não era uma Guerra Fria, era uma guerra para lá de quente. A Guiné-Bissau, o primo rico, envolveu-se em diversas lutas internas pelo poder. Isso fez com que a economia fosse à lona e a Guiné tornou-se um dos países mais pobres do mundo. O Cabo Verde, por sua vez, pobre que era, continuou com o diferencial. Com a economia fechada e a política adotada no regime comunista, boa parte ou a maior parte da população migrou em busca de melhores condições de vida. O Brasil foi um grande destino dos cabo-verdianos. Porém, a partir do final do século passado, as lideranças cabo-verdianas abriram a economia, abriram a política e o país experimentou um sopro de progresso e de desenvolvimento. Surgiram investimentos em diversos setores, principalmente no setor turístico, atendendo à necessidade e à vocação turística do Cabo Verde, que tem muito a oferecer na questão turística. Tem belas praias, um povo acolhedor e o setor hoteleiro deixa muito pouco a desejar aos grandes hotéis do mundo.
O Carnaval de São Vicente é uma das atrações turísticas ao lado da Ilha do Fogo, que é um vulcão que se eleva a 3.000 metros de altura. Um comparativo é o Pico da Bandeira no Brasil, mais ou menos da mesma altura do vulcão da Ilha do Fogo. Dezenas de voos chegam todos os dias, vindos principalmente da Europa, da África, dos Estados Unidos e do Brasil. Esses voos estão reduzidos em virtude da pandemia, mas tão logo passe essa crise, eles voltarão com toda intensidade. Com isso, o Cabo Verde se tornou um país, apesar de pequeno, bastante progressista e com baixíssimo índice de corrupção. No setor cultural, a musicalidade de Cabo Verde deixa nada a desejar ao restante do mundo. No setor cultural, a musicalidade de Cabo Verde é algo à parte. Ritmos como funaná, batuque, coladeira e morna embalam as noites cabo-verdianas. E por hoje eu me despeço ao som de Cesária Évora cantando Saudade, que fala justo da migração cabo-verdiana para o restante do mundo. Nesse caso específico, para São Tomé, que é outra ilha que fala português. Muito obrigado e até sexta.